Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de paz e de luz. Como de costume, eu vou ler um trechinho de um livrinho maravilhoso que nós temos aqui na casa, Minutos de Sabedoria. Se alguém tiver interesse em conhecer, nós temos ele à venda na nossa biblioteca. Quando a dúvida o assaltar, mantenha firme o seu coração, no desejo sincero de perseverar até o fim. Se a mágoa e a calúnia o ferirem, não fiquem a lamentar. Inutilmente, gaste seu tempo em trabalhos construtivos, auxiliando a todos os que necessitam do seu apoio. Não se deixe desfalecer pelas dores. Ao contrário, eleve seu pensamento confiante, pedindo o socorro do alto. Agora, todos mais harmonizados, vamos fazer a nossa oração inicial. Quem preferir fechar os olhos? Vamos elevar os nossos melhores sentimentos ao alto, para que juntos, neste clima de paz e harmonia, em que já se faz sentir em nossos corações, te pedir, Pai amado, que possamos aprender as tuas leis de amor, não somente através de palavras, mas com os nossos exemplos e através de nossas ações edificantes. Unidos, te pedimos que magnetize as águas nos frascos e que nelas possamos encontrar muitas energias vindas de Ti. Ilumina a palavra do nosso irmão Paulinho, que com dedicação vai nos transmitir aquilo que estudou e aprendeu. Que Deus, nosso querido Pai, ilumine a todos nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus possa nos envolver. No mês de abril, precisamente, dia 18 de 1857, foi trazido ao mundo a luz, através dos Espíritos, livro dos Espíritos. E quem nos trouxe e organizou esse trabalho foi Hippolyte Léon Benezar Rivail, o nosso Allan Kardec, pedagogo francês, o Hippolyte, organizou e compilou esta obra e sucessivamente após o Pentateuco Kardeciano, que é a base da doutrina espírita trazida ao mundo. Nós vamos, na noite de hoje, trabalhar, e no mês de abril, precisamente, se comemora a questão do Livro dos Espíritos. E nós vamos trabalhar um tema, por demais, que tem muito a ver com a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus. E Jesus já falava dele. Ele dizia assim: se me amais, guardai meus mandamentos, e rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Isso em palavras de Jesus. Eu vos tenho dito estas coisas, enquanto permaneço convosco, mas o Paráclito, ou seja, o Santo Espírito, que meu Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que vos disse. Isso está em João, capítulo 14, versículos 25 e 26. E Paráclito aqui ele aborda que o Paracleto significa mentor, defensor ou protetor. Verifica-se por estas palavras que o Consolador prometido por Jesus, também chamado de Santo Espírito,
e de Espírito da verdade, seria enviado à terra com a missão de consolar, lembrar o que ele dissera e ensinar todas as coisas. Isso que o Cristo falou, que ele viria auxiliar, consolar a dor e mostrar também coisas que ele não tinha falado tudo. O Consolador, como Espírito da verdade, teria, pois, de dar ao homem o conhecimento de sua origem, de onde nós viemos, da necessidade de sua estada na terra, por que estamos aqui, e de seu destino, para onde nós vamos, espalhando por todo lado a consolação que advém da fé e da esperança. Compreendendo isso, nós vamos começar a ter fé e esperança na vida. Esperança em tudo isso que eu posso fazer. E tudo isso que eu sou herdeiro de Deus, como filho dele, o que está ao meu alcance fazer. Por mim, por aqueles que estão à minha volta, pelo próprio mundo em que eu habito. Seu compromisso com a verdade, o ensino de todas as coisas, o eleva à condição de uma nova revelação. Aquilo que Jesus falava, do Consolador, seu compromisso com a verdade, o ensino de todas as coisas, o eleva à condição de uma nova revelação. A terceira, se nós na primeira tínhamos Moisés, trazendo os 10 mandamentos ao mundo, Jesus é a segunda revelação, personificando a questão do amor ao Pai e ao próximo como a si mesmo. A revelação, a terceira, é essa, o Consolador prometido, da lei de Deus aos homens. Revelação, da lei de Deus aos homens. Ora, o Espiritismo, procedendo de espíritos sábios e bondosos, um verdadeiro derramamento da mediunidade na carne, preenche integralmente essas condições, visto dessa forma como houve e há até hoje, com essas informações, essa mensagem de consolo, o Espiritismo se coloca como a terceira revelação e também como o grande consolador da humanidade. Por quê? Porque procura lembrar-nos o que Jesus ensinou. E aí está aquilo que Jesus diz. Ele vai trazer aquilo que eu já vos falei e vai revelar outras coisas. Então ele procura lembrar-nos o que Jesus nos ensinou. E está lá, nos ensinamentos básicos, na questão moral, o que Jesus nos trouxe. Com palavras mais simples, mais profundas, mas a essência do Cristo. E também ensina-nos muitas coisas que o Evangelho não pôde explicar adequadamente naquela época. 2000 anos atrás, os ensinamentos do Cristo não foram compreendidos adequadamente. Mas hoje, através destas obras do Espiritismo, a gente consegue compreender o profundo conhecimento, a origem e toda a questão do ensinamento de Jesus, nos trazendo consolo, nos trazendo capacidade de nós nos direcionar para a nossa vida, para a nossa existência, com grande harmonia e grande serenidade. Podemos caminhar no mundo com grande segurança. Por quê? Estamos seguindo os passos do Cristo, trabalhando na questão do amor. E também consola e conforta os que sofrem ao mostrar-lhes a causa e a finalidade dos sofrimentos humanos.
Terceiro, consola e conforta os que sofrem ao mostrar-lhes a causa e a finalidade dos sofrimentos humanos. Nós conseguimos perceber que as dores que passamos não são por acaso. Que a finalidade dos sofrimentos são oportunos para o nosso crescimento. E dessa forma, Ele vai nos consolar e nos confortar. A revelação cristã sucedeu à revelação de Moisés, mosaico. A revelação dos Espíritos veio completá-la. E assim está ao mundo trazido as 3 grandes revelações, que vêm com o objetivo de consolar a todos nós. O Espiritismo pois, segundo os próprios Espíritos superiores, o Consolador prometido pelo Cristo, por fazer e por trazer a todos nós o consolo perante as dores, mostrar por que estamos nos processos em que todos nós nos encontramos, fazendo o nosso processo de caminhar. Várias foram as razões que justificaram a promessa do Cristo relativamente ao advento da verdade, do Espírito da verdade. Uma delas seria a inoportunidade de uma revelação total e completa pelo Cristo, numa época em que o homem não estaria amadurecido para compreendê-la. Isso é o que aconteceu há 2000 anos. A partir dali, a humanidade evoluiu muito. Os seus conhecimentos na época não foram compreendidos. Mas a humanidade amadureceu através dos processos e hoje ela se encontra mais harmonizada e com maior capacidade de compreender tudo o que estamos passando e fazer dessa oportunidade a nossa evolução. Outra razão seria o esquecimento e a falta de vivência das verdades apregoadas do Evangelho. Quantos seguiram os passos do Cristo? Podemos dizer que alguns homens, no princípio os primeiros cristãos, sim. Mas pega a Idade Média, e aí a gente vai ver quanto desvirtuamento com relação à sua mensagem, quanto à não compreensão dela. Então, ela precisava ser novamente trazida e de uma forma mais clara, quando a humanidade estivesse a um ponto em que ela tivesse condições de receber a sua mensagem e confortasse a humanidade e desse, nesse processo, ela amadurecesse. E mais do que isso, destacam-se como fortes razões as distorções premeditadas que a mensagem evangélica sofreu ao longo dos tempos. E nós sabemos dos textos que o Cristo trouxe ao mundo sobre a questão do uso da espada, e muitos se usaram dessa expressão para fazer guerra em nome do Cristo, enquanto que, na verdade, ele estava mostrando que os seus ensinamentos iam ser trazidos ao mundo e haveria muitas dificuldades entre as pessoas em aceitar essas ideias. Muitas distorções, muitos pensamentos, e dessa forma a humanidade amadurece através desse processo, desse tempo. E Kardec afirma isso, e na Gênese teria sido 2000 anos de fermentação e de criminosas deformações da mensagem cristã. E a gente vê toda a questão dos processos da própria igreja, dos ensinamentos de Jesus. E hoje sim, vamos dizer assim,
através da simplicidade da sua mensagem, os Espíritos trazem novamente os ensinamentos básicos do amor, da questão do perdão, da questão de amarmos aos outros, assim como nós amamos a nós mesmos, e a Deus sobre todas as coisas, se apontando e se baseando nos 2 pontos essenciais que o Cristo pegou e trabalhou os 10 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E os Espíritos nos dizem mais que a base dos ensinamentos deles estão na questão do amai-vos, né, e no instruí-vos. Os 2 grandes ensinamentos que a doutrina nos traz. E através desse amai-vos, ele não diz, você tem que amar esse ou tem que amar aquele. Não, amai-vos e instruí-vos. Porque a nossa condição hoje de humanidade, ela está acordada para a questão de se instruir com relação ao que nós somos, ao que nós temos de caminhada pela frente, o que nós já fizemos, de erros, desenganos, e hoje somos consequências daquilo que nós já vivemos. Mas temos todo um caminhar, todo um andar de nossas vidas, todo um plantar, um semear de coisas boas e positivas à nossa frente, é onde nós podemos fazer o nosso crescimento. Não estamos sujeitos só ao que a vida nos dá. Assim, nós estamos na condição de nós podermos fazer por nós. De fazer com que a nossa vida seja melhor. Mais harmoniosa, mais positiva, mais equilibrada, através dos ensinos que a espiritualidade nos traz da mensagem do Cristo redimida, nos dando um norte para onde nossa bússola tem que ser direcionada, aonde nós precisamos focar para caminhar de passos firmes no mundo. O mundo está tumultuado? Está. Mas o mundo está tumultuado, mas nós não devemos estar. Confiando na mensagem do Cristo, nós podemos caminhar no mundo, dentro da escuridão que o mundo se encontra, da questão de compreensão, nós podemos caminhar de passos firmes, porque o que nos direciona, o que nos guia, é a mensagem viva do Cristo. Uma mensagem que nos faz caminhar, que nos tira da condição de sermos pessoas e seres, estamos parados esperando tudo que vem até nós, a nós nos levantar e fazermos a nossa própria jornada. A relação entre o Espiritismo e o Consolador Prometido está no fato de a doutrina espírita preencher todas as condições inerentes ao Paráclito anunciado por Jesus. E a gente vai ver agora por quê. Como assinala Kardec, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos de toda a gente, pois fala sem figuras, sem alegorias, e levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios, trazendo a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem. Ele nos fala da justiça da reencarnação, mostrando que nós somos muitas vezes frutos daquilo que nós fizemos no passado. E que, a partir do instante em que eu passo por determinada situação, venho sem um braço, sem uma perna, há um motivo justo por trás dele. Mas eu não preciso ficar chorando eternamente por isso. Eu posso continuar a minha vida e perceber que tem muito mais de eu aprender com aquela deficiência para o meu crescimento. Então, a justiça da questão da reencarnação nos vem trazer, nos clarear os horizontes e nos possibilitar um crescimento. E se de um lado o Espírito da Verdade se apresentava aos homens,
à frente de elevadas entidades espirituais que voltavam à Terra para completar a obra do Cristo, de outro, Kardec se punha a postos à frente de criaturas espiritualizadas dispostos a colaborar na imensa tarefa. O plano físico, através do cunho do Espírito de Verdade, fazendo todo um trabalho espiritual. E na Terra, homens como Kardec e tantos outros estudiosos que fizeram as bases, após as bases, as obras complementares da doutrina espírita, vem trazer reflexão, vem mostrar o quão importante é essas relações nossas, de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. Todas essas relações. No nosso país, um grande nome, Chico Xavier, quanta obra trazida através dele, da mediunidade dele, por espíritos. Uma envergadura muito grande, muito além do conhecimento dele. Conhecimento de uma área da ciência, ele nem tinha em vida. Mas trazida dessa forma, o plano espiritual trabalhando para que esse ensinamento voltasse a envolver o mundo, envolver a nossa terra novamente. E a gente vai ver que isso aconteceu não só no Brasil, isso aconteceu na França, que foi o polo principal, mas depois disseminou por toda a humanidade, por todos os países, por todos os continentes. O continente americano, onde eles são muito céticos, mas toda a questão científica por lá se baseando, se fortalecendo, tantos homens de ciência trazendo esses ensinamentos para cunhar, junto com o Espiritismo, essas bases da questão do ser, de quem nós somos, de que nós estamos fazendo aqui, nos dando esse aval, fortalecendo essa caminhada. Cumpria-se assim a promessa do Cristo, por meio de todo um imenso processo de amadurecimento espiritual do homem. Através desse trabalho, foi trazido ao mundo. Hoje, o Espiritismo ele só tem mais a ser compreendido. Ele foi trazido ao mundo há 160 anos. É uma doutrina basicamente nova. 160 anos é uma doutrina nova. Para a gente compreender que ela tem muito que caminhar aí. A humanidade tem muito que fazer uso dessa compreensão. Vai ser a doutrina da verdade? Não. Mas a que vai dar o norte para a humanidade caminhar? Sim. É a única que traz a verdade? Não. Mas é que aquela que dá a possibilidade para as pessoas compreender quem elas são. O que estamos fazendo nesse mundo? Qual é o objetivo dessa nossa vida hoje? O que a vida quer de nós? Deus, nesse processo, como Pai amoroso, e a misericórdia divina, nesse seu processo, ela nos dá as possibilidades de, mesmo errando, consertarmos os nossos erros e fazermos o plantio, a semeadura ao longo do nosso caminhar. Porque ninguém de nós, em sã consciência, pode perceber de que nós passamos pela Idade Média, passamos pelos primórdios da história da Terra e dizer que nós não fizemos nada. Ou que nós continuávamos bonzinhos como hoje somos. Não estaríamos aqui. Todos nós tivemos e temos as nossas experiências. Mas todos nós temos a possibilidade de sempre superar e seguir em frente. Kardec foi, portanto, um instrumento de que os espíritos, de que se serviu o alto para complementar a mensagem do Cristo, como ele mesmo havia prometido, por intermédio de uma doutrina altamente consoladora,
e intimamente ligada ao ensino moral, contido no Evangelho de Jesus, que permanecerá para sempre conosco. Não vai acabar, não vai disseminar. E lá no princípio das obras da Constituição, do Livro dos Espíritos, houve o ato em Barcelona da queimação de 140 obras do Livro dos Espíritos, aonde que o clero, fazendo esta prática, ele estaria disseminando ou intimidando, e aí sim a humanidade como que se acendeu para compreender, pois que é tão fácil, a gente às vezes questiona assim, mas é proibido, é melhor. Né? É natural do ser humano. Quando algo é proibido, ou quando algo assim, isso foi queimado, então eu quero ver o que tem por trás. E dessa forma aconteceu. E o Espiritismo foi mais lido, mais compreendido. E hoje ele vem como consolo, tirando-nos as dúvidas e nos dando a possibilidade de compreender e auxiliar o nosso caminhar. Que Jesus possa nos auxiliar nessa nossa caminhada e que possamos, cada dia mais, nos aprofundar nesse consolo, nesse consolador que consola a dor de cada um de nós. Possamos usufruir desse manancial maravilhoso, que são as obras como o Livro dos Espíritos, como o Evangelho segundo o Espiritismo, como o Livro dos Médiuns, como a Gênese, como o Céu e o Inferno. São obras, e após ela, a nossa biblioteca está abarrotada de obras complementares, romances. Quem não gosta de romance, tem livros na área de mensagens, na área científica. Tudo vem de uma forma a nos auxiliar a nossa compreensão. Tudo vem com o objetivo de que nós, como caminhadores, como filhos do Pai, e no processo em que todos nós nos encontramos, caminhando, possamos aproveitar desse manancial e fazer a nossa caminhada com passos firmes, passos que nos direcionam, mesmo que estamos no mundo afora, nas dificuldades, nos anseios, mas não nos percamos o ponto certo, o ponto norte de nossas vidas, o direcionamento. E esse direcionamento sempre é o Cristo. O Cristo que vem trazer a sua mensagem, não ao mundo, mas a cada coração nosso. Ele que vem consolar e vem trazer na sua mensagem, que é o médico das almas, médico dos médicos, ele que é o mestre nos ensinamentos, o grande psicólogo da humanidade, que vem consolar, que vem orientar, e através de tantas obras maravilhosas que ele, através do Sermão da Montanha e tantos outros, veio trazer ao mundo a sua luz. O Espiritismo simplesmente continua a lançar essas luzes do Cristo ao mundo. E possamos aproveitá-la dessa forma, nos educando e compreendendo ela cada vez mais. E que Jesus possa nos envolver nesse processo. Muito obrigado. Então, neste momento, vamos nos preparar para receber o passe. As crianças podem subir.
momento já estamos mais relaxados, vamos fechar os olhos e elevar nosso pensamento ao alto e pedir: Senhor da vida, Deus, Pai de todos nós, enquanto recebermos o passe, energias vindas de Ti, Senhor, queremos agradecer a vida que temos, agradecer todo o aprendizado que recebemos, a oportunidade de, nesta casa, recebermos o amparo e as bênçãos vindas do alto. Por alguns segundos, em silêncio, ouvindo esta música harmoniosa, recebemos, neste instante, todas as energias que merecemos. Estamos eternamente gratos pelas maravilhosas energias que aqui recebemos, nesse ambiente de luz. Que possamos, Senhor, manter essas vibrações, seguindo Teus exemplos de paz, de humildade e de amor. Vão em paz, meus irmãos, e que Deus abençoe a todos nós. Boa noite a todos, que assim seja.